Me entregue o seu filho. John Wick. Baba Yaga! Era só a porcaria de um carro. Era só a porcaria de um cachorro. Só um cachorro. Viggo, quando a Ellen morreu, eu perdi tudo. Até que aquele cachorro chegou na porta da minha casa. Ele era um último presente da minha esposa. Naquele momento, eu ganhei alguma esperança. E seu filho tirou isso de mim. Fala galera, tudo bem? Bruno aqui e hoje você vai aprender como transformar filmes em animes com IA. Vem aqui que ó, tá filezeira. Vou tentar passar todas as dicas o mais rápido possível para você fazer algo como isso que você está vendo aqui na tela e como que você viu aqui no início do vídeo. Você curtiu? Eu vou passar todos os macetes para mostrar que a IA tá vindo de uma forma super poderosa aqui, então vem na minha. Se você achou aqui esse canal do nada, faz inscrição no canal, ativa as notificações, eu trago sempre o melhor, sempre o melhor, sempre. Gostou? Começa com sempre e termina com sempre, por isso eu conto muito com o seu like, com o seu hype, pra gente levar essa informação para mais pessoas. Eu tenho certeza que tem alguém que quer fazer isso com anime, ou que quer dominar prompt, ou que está fazendo algum serviço diferente e precisa ganhar conhecimento. Então, é uma ajuda mútua. Ajuda o tio aqui que você vai ajudar outras pessoas, beleza? Tô te esperando aqui nos comentários e bora aprender a fazer isso que você tá vendo aqui na tela, tá bom? Vou te passar todos os passos e tudo começa pelo vídeo do filme, tá? Então você vai escolher lá o seu filme. Neste caso aqui, eu escolhi o John Wick. Eu morro de vontade de assistir a sequência. Vocês acreditam que assisti só o primeiro e ainda pela metade eu não consegui ver ele inteiro? Me diz aí se vale a pena, mas eu vejo que é um sucesso. Vocês vão me zoar pra caramba aí porque eu não assisti ele inteiro. De toda forma, pega a cena do filme, pode ser uma cena que você vai pegar aqui do YouTube mesmo. Então eu tô pegando a cena do YouTube. Aí eu dou um print screen mesmo na tela para recortar as cenas que eu quero e vou salvando. É importante aqui a dica para vocês pegarem as cenas que estão em close, tá? Eu vou te dar uma dica aqui que é mestre. Tem muita gente que fala, só dá para fazer 6 segundos. Cara, queria fazer mais segundos. Você não precisa fazer mais do que 6 segundos. Essas cenas desses filmes aqui não duram tudo isso, duram até menos. Eu até tive que cortar algumas cenas, porque as cenas, elas são muito rápidas, os acontecimentos, eles são muito rápidos. Acontece muita cena em pouco tempo, tá? Então, vai cortando as cenas, e é isso que aconteceu, tá? Pega a cena inicial que ele tá falando, recorta. Trocou a cena? Recorta. Trocou a cena? Aqui, ó, que é ele... Aqui, ó. Aqui ainda é a mesma cena, que ele tá levantando da cadeira, tá? Ó, aí tem ele de costas. Recorta. E aí você vai fazendo todas essas cenas aqui, tá? Mudou de cena de novo? Recorta. E aí você vai salvando, dando um print screen nessas cenas mesmo. É um print screen normalzão mesmo. E você vai salvando, tá? Salvou estas cenas, é hora de você transformá-las em anime. E aqui a gente vai utilizar o Nano Banana Pro, tá? Dá para usar o Nano Banana normal? Dá. Você vai ter que fazer um prompt muito mais mastigado, tá? O Nano Banana Pro, ele é, na versão para quem usa ele grátis, ele é limitado pelo Gemini. Bruno, dá para usar pelo Flow? Dá, mas aí que tá... Aí que mora o perigo, como diz a música, né? Aí que mora o perigo. Aí... Por quê? Porque eu até tentei gerar no Flow, mas como é um filme conhecido, toda hora ele dava erro de privacidade. Eu não consigo transformar esta cena em anime, porque ele já entendia que eu estava tentando fazer alguma coisa errada, tá? Então não deixava eu transformar a cena de anime. Aonde eu vou conseguir usando o Nano Banana Pro? No Gemini, tá? Então você vai entrar lá no Gemini, digita aí, ó, gemini.com, lembrando que todos os links estão na descrição, tá? Para você criar um objeto com o Nano Banana Pro, você tem que criar ferramentas, Create Images, tá? E aí você deixa em Pro. E aí o que você vai fazer? Você vai subir a cena, né? Então você vai pegar a cena da foto lá, exatamente aquela que a gente recortou. Peraí que eu tô com as cenas do anime, deixa eu subir um nível aqui, tá? Então eu vou pegar a cena, ó, e vou jogar aqui. Joguei essa imagem, você tá vendo que é a imagem do filme, tá? Então, ó, você viu que foi o recorte mesmo, né? Então não tá 100% aqui, tá a cena do recorte, tá? E aí eu vou adicionar o seguinte prompt aqui, ó, tá vendo? Eu fiz todas as cenas aqui e eu vou dar dica mestre, vem comigo, acompanha, tá? Porque mesmo sendo o Nano Banana Pro, ele
Pode dar uma biruleibiada? Pode e vai dar uma biruleibiada, tá? Então, o prompt é o seguinte, ó. Você é um especialista em fazer animações estilo anime 2D para televisão. Essa camada de prompt que eu tô trazendo aqui, ó, que vocês vão ver, né, que eu tô dizendo o que ele é e o que ele vai fazer, ó, deixa essa cena com traço de anime estilo Jujutsu. Você pode pegar qualquer outro anime. A ideia é que você traga uma referência para forçar a IA a girar no estilo de anime. A película, e aí eu trago o nag, que é aquilo que você vai ter e que a IA não tem, que é de entender o estilo da cena, da foto. Isso aí até pode fazer, mas é legal que você traga aqui, tá? Então, ó, a película é escura, assim como a foto, né? A iluminação é amarelada e esverdeada. Você vê que a cena em si é meio esverdeada e amarelada quando pega o rosto dos personagens. Mantém a consistência da pose dos personagens, trabalhando o detalhe nos rostos dos personagens. Mantenha a consistência da cena. Você vê que eu falo mantenha várias vezes? Eu tô forçando a IA, né, para ela entender. Às vezes você precisa deste contexto. E esse tipo de estrutura de prompt você vai conseguir lá no Prime Premium, tá? Então fica um convite aqui para você se empoderar das IAs. Inclusive a gente já lançou alguns conteúdos novos e vai ter conteúdo novo já nesse próximo mês. Entra aqui, é a Netflix dos conteúdos, tá? Então quando você assina o Prime Premium tem bastante conteúdo para você se empoderar. E esse estilo de prompt é aqui, ó, cria imagens geniais com o Nano Banana e prompts aqui, domínios prompts como um mestre, que são embasamentos para você que quer trabalhar na área de comunicação, mas usando IA para salvar sua vida, tá bom? Muito bem. Fica o convite para você se tornar um Prime Premium e repare aqui na dica de ouro, ó, que eu fui fazendo as cenas, tá? Gerou uma cena, clico aqui e salvo. Mas presta atenção que ele tá ficando com a estrelinha, tá vendo? Ó, vamos ver aqui, ó. Tá vendo a estrelinha do Gemini? A gente vai tirar isso daqui também, tá? E aí eu vou fazendo todas as cenas, ele vai me gerando. Tem um problema que se você manter a mesma conversa, mesmo você usando o mesmo prompt, que é exatamente essa dica de ouro, né? É parte da dica de ouro, ele tá trazendo, eu coloco só a mesma cena, né? Porque é o mesmo prompt e jogo a imagem, o mesmo prompt e jogo a imagem aqui. O problema é que chega uma hora que ele vai alucinar, tá? Então eu consegui gerar as três, quatro primeiras cenas. Aí já nessa próxima, ó, eu tenho a cena com o personagem desse lado e o John Wick do outro, né? O Viggo de um lado e o John Wick do outro. E aí ele já inverteu a cena. Ok, ainda dá para aproveitar? Dá para aproveitar. Ele jogou cada um personagem de um lado, mas o cenário é o mesmo. Foi uma leve biruleibiada. Mas na sequência, ele biruleibiou. Ó, eu joguei o personagem e aí ele deu essa loucura. Dá pra arrumar? A cena até que ficou legal, mas o personagem já não tá mais grisalho, ele foi além da expectativa. O que você faz? Você só abre um novo chat. Eu abri um novo chat e joguei a imagem e pedi. Aí ele volta a trazer a consistência do jeito que a gente quer, tá bom? Então é importante você trazer isso. E pode ser que ele biruleibeie de novo, tá? Então, ó, já na terceira tentativa já deu ruim aqui. Abre um novo e você gera, tá bom? Ó, então eu trouxe aqui. Pode ser que a IA, mesmo estando com o Nano Banana Pro, não chegue próximo daquilo que você queira e você precisa fazer um ajuste na imagem. Essa é a dica de ouro, tá? Porque eu pedi, ele trouxe aqui a cena, ainda tá lembrando um anime, tá legal, mas o que eu quis? Eu quis mais anime no olhar, tá? Então eu pedi um ajuste para ele transformar em mais anime no olhar, ele deixou levemente maior aqui e ficou do jeito que eu queria essa cena para contextualizar. Tem todas as cenas prontas? Já dá para gerar um vídeo? Não dá para gerar um vídeo porque a gente tem o selinho aqui, tá? Então, essa é uma outra dica que eu dou para você. Se isso não te incomodar de remover, lá no Prime Premium você pode remover ali porque tem um conteúdo que te ensina a utilizar sobre isso lá no Prime Premium, que inclusive é este cara aqui, né, que você tem aqui um conteúdo falando que é o removedor. Então todos os conteúdos tutoriais aqui, ó, tutorial de removedor de marca, tá bom? Então ele aqui é um conteúdo, assim como todos os conteúdos que você tá vendo aqui, ó, gerador incrível de cena, tal, ele traz coisas bem interessantes para você poder otimizar. É só uma dica, tá? Que aqui ele ensina tudo para você. Se não te incomodar esse removedor,
tá? Você vem aqui e já começa a jogar as imagens no Grok. Salvou elas na sequência e você vai fazendo. Eu sugiro você abrir várias janelas aqui, ó, como eu fiz, tá? Pra gente gerar cena a cena e poder trabalhar a consistência. Porque, ó, você vê que eu gerei mais de uma, porque mesmo você fazendo um prompt bom, ele pode dar uma biruleibeada. E olha o prompt que eu utilizei aqui. Cena estilo ao estilo anime, animação bem detalhada, com partículas de luz de fundo. Eu fiz propositalmente aqui, você vê que tem até algumas luzinhas que fica mais ou menos, mas é só para trazer esse detalhe. Personagem em close, sentado em uma cadeira e fala em português brasileiro em tom sério. 2 pontos importantes para você anotar aqui. Quer que ele fale? Tem que trazer português brasileiro, senão, hora depois, ele pode falar igual um português de Portugal, tá? E o tom sério é você, que agora já começa a ser o diretor da cena, então você precisa dirigir como o personagem vai contracenar, né? Então ele fala em tom sério, me entregue o seu filho. E é isso. O homem que está atrás em close, né? Tá aqui, ó, apenas observa a conversa. Prompt negativo. Outra dica de ouro. Se você não quer que aconteça nada em cena, você coloca aqui, sem música de fundo, sem movimento de câmera, porque o Grok ele tem mania de dar zoom, de fazer uns movimentos diferentes, então você já tá forçando ele a não fazer determinadas coisas, tá? E sem música de fundo, porque a música de fundo a gente vai inserir depois, e a música é uma das coisas que eu falo muito aqui. Ela costura o que vai acontecer na cena. E se você não colocar esse comando, cada vídeo que você gerar vai gerar com uma música diferente, assim como esses vídeos estão sendo gerados, cada um com uma voz de fundo diferente. Pois é, pois é, pois é. E a gente vai também trabalhar isso nesse vídeo, tá? Então bora lá. Aqui gerou, tá? Deu o prompt, ficou legal? Cara, você vem aqui, ó, e aqui vai ter uma opção que é de deixar em HD. É um HD fake, mas já vai melhorar um pouco, tá? E aí quando ele transformar em HD, vai aparecer esse rótulo de HD e aqui na setinha você baixa. Não gostou? Ajusta o prompt e manda gerar de novo. Neste caso aqui, eu achei que meu prompt estava bem bom e eu só pedi para gerar de novo e ele foi dando as opções, tá? Fui assim fazendo com todas as minhas cenas e fui baixando essas cenas aqui, tá bom? Então, fui baixando, tudo certo, tudo ok. Você vê que aqui, ó, eu gerei mais de uma vez. E aqui eu gerei mais de uma vez porque eu fui pegando as falas do vídeo, tá? Então, eu fui acompanhando aqui as falas do vídeo e aqui eu esqueci, né, que nas falas do vídeo eu tive que fazer mais de uma vez porque ele fala, é a porcaria de um carro, é a porcaria de um cachorro, e na verdade ele fala assim, é só um cachorro, é só um carro. Eu quis manter essa cena igual, enquanto as outras eu até dei uma leve adequada, tá bom? Mas é muito legal você trazer referências. Repare aqui, ó, que o personagem em close, aí eu digo quem é o homem em close para ele não confundir que é o cara da cadeira. Homem de cabelo grisalho, está em pé, gesticulando e falando em português brasileiro, muito bravo com a pessoa que está sentada, tá vendo? Então você tem que dizer o que tem que acontecer na cena, né? E você vai fazendo tudo isso até chegar na última cena e baixar. Baixou? É hora de você ir para onde? Pro CapCut. Pode ser o CapCut da online, pode ser o CapCut que você baixa no computador e dá para usar de grátis aqui, tá? E aí você só joga todas as cenas. Você simplesmente pega as cenas que você fez, né? Então eu tenho todas as cenas aqui geradas e eu pego elas na sequência. Olha que bonitinho. Cena 1, cena 2, cena 3. Jogo tudo aqui, dou a editada. Lembra que eu te falei que tem cena que não dá nem 6 segundos? Então, você tá vendo aqui, ó, que essa cena aqui, ó, ela não dá nem 6 segundos aqui, né? Então ela é muito curta dos acontecimentos. Você vai cortando, vai editando até chegar no que você quer. Elas têm o áudio delas aqui, tá? Deixou bonitinho, você vem aqui, ó, em exportar, e aqui é a dica de mestre, você vai exportar somente o áudio, tá? Então você vai colocar aqui, ó, áudio modelo e manda exportar. Exportou o áudio modelo, você vai lá em outro lugar, que é o famoso Eleven Labs, tá? No Eleven Labs, lembrando que todos os links estão aqui na descrição, você vai em Voice Changer, vai subir o MP3 aqui, vai escolher
um áudio, uma voz que seja pertinente. Não pode ser um áudio que esteja com, por exemplo, aqui, ó, quer ver? Deixa eu clicar. Que tem esse douradinho de check, porque ele é pago, tá? Então você tem que ir num que seja default aqui, que não tem, mas é multimodal, tá? Então você vai escolher a voz que seja mais pertinente ao seu personagem, tá? Já subiu o MP3, sobe aqui é mais pertinente do seu personagem, Roger, por exemplo, não mexe em nada, clique em gerar o speech e aí ele vai gerar aqui. Você gostou do áudio? Você baixa o áudio aqui em formato de MP3. Bruno, mas você gerou uma cena aqui dentro do Grok que tem os dois falando, o vilão, e tá tudo bem, você vai gerar tudo com o mesmo áudio, tá? Por quê? Porque depois você vai simplesmente escolher a voz. Eu escolhi a voz do John Wick, aí é a hora de você escolher a voz do Viggo, tá? Escolheu a outra voz, clicou em gerar, manda torar e baixa. Baixou? Por que que você está fazendo isso? Porque quando eu faço exatamente desta forma, eu sei na timeline onde entra cada um e só recorto. Dica de mestre, hein? Então você pega os áudios, tá? Exatamente como estão aqui, ó. Eu renomeei, né? Ó, áudio John e áudio Viggo. E você tem o áudio modelo que eu trouxe aqui. Muito bem, esses áudios eu arrasto para a timeline aqui embaixo. Joguei nesta timeline, tá? E aí eu só fui cortando, porque, ó, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Se eu aumento esta cena aqui, ó, ele tem a voz do vilão, então eu fui cortando, tá? Eu só fui cortando. Como que eu corto? Eu paro nesta timeline e clico aqui em dividir e vou fazendo. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Tô com ela selecionada, certo? Ó, cliquei nela, clico aqui, ó. Ele cortou exatamente onde eu queria e deleto. E eu fui fazendo isso daqui até o final. Tô com tudo pronto? Tô, ficou certinho, bonitinho. Falta o quê? A música de fundo para costurar. E aqui, gente, eu utilizei o Suno. Você pode utilizar o próprio CapCut, que ele tem as músicas de fundo aqui, quando você clica em áudio, né? Ele tem música, você pode colocar aqui, ó, background suspense scene, por exemplo, e manda entrar e ele vai buscar. O problema aqui é que você tem que ver, por exemplo, com esse rótulo aqui do vermelhinho, tá? Vermelhinho e branco, esse dá para você utilizar. Esse dá para você utilizar. Gostou? Você só clica e arrasta ele para cá que ele vai trazer aqui o áudio para você, tá bom? Mas eu aconselho você fazer no Suno, porque quando você faz no Suno, o que que acontece aqui, ó? Deixa eu ir para aqui. O Suno é uma ferramenta de áudio, tá? De música de fundo, que ele vai te ajudar a construir uma trilha sonora, tá? Eu tô usando a versão 5 porque eu pago, tá? Mas você pode simplesmente usar a versão 4.5 AU, que é liberada para todo mundo, e o YouTube não tem pego as pessoas para você poder utilizar. O problema é que você não tem os direitos dessa música de fundo, mas como ela é só para dar uma alinhada aí no que você está querendo construir, ela vai de boa, tá bom? Então você pode usar isso daqui. Agora, se for fazer para fazer música, se for usar para um tom muito mais profissional mesmo, você quer construir um conteúdo para vender e etc., vai no pago. Se não, vai no free mesmo que funciona, tá? E você utilizando o free e o pago, você usa o sample aqui, clica em instrumental, porque eu não quero ninguém cantando, e usa esse prompt aqui, ó, música de fundo de filme, som de orquestra sinfônica, simples, som baixo, mostrando uma cena triste e tensa, porque é a cena triste e tensa, ele tá preso falando o que aconteceu com o doguinho dele, né, ao mesmo tempo, então tá mesclando ali. Ela é sempre calma e tensa, nunca tem clímax, né? Então eu peço para gerar, ele gerou, eu fiz vários testes aqui, eu sempre gosto de curar, eu sempre falo, cure o que você está construindo para a melhor entrega possível. E aí eu escolhi a melhor, neste caso para mim foi esta daqui, foi a segunda, clico aqui nos 3 pontinhos e vou aqui em share, em download e escolho o MP3, tá? Uma vez com esse MP3, eu jogo este MP3 aqui no fundo, ó, tá vendo? É essa música aqui, ó, tá? Então eu coloco ela aqui. Se você clicar na imagem, você tem a opção do volume. Eu deixei em menos 18 porque ela é bem suave ali no fundo por uma cena de ação e funciona porque eu quero para fazer esta costura. Uma vez que está com tudo isso pronto, só vim aqui em exportar, daí eu já tiro da versão de áudio e clico na versão vídeo, dou o nome para o que eu quero, coloco a qualidade que eu quero trabalhar, coloco aqui introdução, escolho a pasta e mando exportar. E aí ele gera o meu vídeo. Me entregue o seu filho.
E era isso que eu queria fazer para vocês. Curtiu? Gostou? Vai utilizar? É, meu amigo, tô te esperando você aqui nos comentários e no próximo vídeo do IA Prime. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se cuida. Até. Tchau, tchau.